E neste momento, para fazer a abertura, vamos ceder a palavra ao nosso prefeito, Iedo Elias. Uma salva de palmas, por favor. Inicialmente, agradecer o comparecimento de todos, não é? Vocês sabem que a gente tem se empenhado antes mesmo da posse, e essa é uma grande preocupação nossa. Já tivemos na Unicamp e tomamos conhecimento, não é, do estudo que o professor José Maria Landim já vem fazendo, não é, além da capacidade técnica, não é, da autoridade no assunto. É um apaixonado por Belmonte. Não chegou ontem nem anteontem. Está em Belmonte desde 1980. Sem dúvida, é a maior autoridade na Bahia e uma das maiores no Brasil em relação ao assunto que iremos tratar, que é a erosão. Ele tem acompanhamento e mapeamento de todo o município de Belmonte. Fiquei impressionado com as fotos que me mostrou. E quem quiser saber se alguma casa vai alagar daqui a 100 anos, ele também já tem esse prognóstico, viu? Que o estudo é amplo, complexo e conclusivo, além, mais uma vez, reforçando da autoridade. Então, agradecer a presença de todos. Conhecimento nunca é demais, não é? Eu, como leigo, e a maioria de vocês, nós só temos prognóstico, só temos palpite. Mas nada melhor do que ouvirmos o lecionamento de quem tem conhecimento em causa. Que tenhamos uma boa palestra, não tenho dúvida. Professor, que essa paixão aumente cada vez mais por Belmonte. Belmonte só tem que agradecer e nós também. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, em nome de todos, ao prefeito Iedo Elias. É uma satisfação muito grande receber o professor Landim aqui. Tivemos na Unicamp em Campinas, eu junto com o prefeito Iedo Elias, e participamos de uma conferência em relação a tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade em relação a essa erosão costeira. E agora, mais importante ainda, ver que a preocupação do prefeito Iedo, junto com o pesquisador, para que a gente tome uma atitude que a gente consiga resolver essa situação que está acontecendo no nosso município. Então, eu quero agradecer aqui a todos, a presença de todos, e boa conferência. Muito obrigado, nosso presidente, Luciano Andrade, presidente aqui da Câmara Municipal de Belmonte, e neste momento, cedo a palavra ao tão aguardado pronunciamento do professor José Maria Landim Domingues. A salva de palmas aí, por favor. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer aqui ao prefeito Iedo pelo convite, né? A oportunidade da gente apresentar aqui os nossos resultados, né? E tentar trazer algumas ideias aqui para dar uma visão melhor sobre esse problema que está acontecendo aqui no município de Belmonte. Como o prefeito falou aí, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim em 1980, quando eu comecei a trabalhar aqui nessa região, né? Aí depois eu fiz um mestrado, fiz um doutorado, e agora eu tenho um projeto estudando aqui a função da planície e também esse aspecto da erosão e da subida do nível do mar. Eu vou pedir licença para vocês aqui, para sentar aqui, né? Para poder apontar as coisas ali no quadro. Então, eu vou falar aqui sobre erosão costeira e erosão costeira e mudanças climáticas. Tá? Essa foto aqui é uma foto da planície aqui de Belmonte. Cada linha dessas que vocês veem aí é uma antiga praia, né? Essas linhas aqui foram antigas praias que foram deixadas para trás, e a planície toda foi construída com sedimento trazido pelo rio. Então, o rio, a planície de Belmonte é um delta, o delta do Jequitinhonha, né? Que foi construído
com os sedimentos trazidos pelo rio. E a erosão costeira, ela... A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que ela não destrói a praia. A praia apenas se desloca de lugar, ela migra em direção ao continente. E aqui a gente está vendo essa foto, é aqui no município de Belmonte também, no município, desculpa, Canavieiras. Aqui é um coqueiro, né? Então isso significa que a linha de costa estava passando aqui e teve erosão, a praia recuou, mas não foi destruída. A praia recreativa, ela continua, a erosão faz apenas com que a praia mude de lugar, certo? E do ponto de vista das mudanças climáticas, né, tem dois aspectos importantes, que é o seguinte: a mudança climática, que é consequência do aquecimento global. O aquecimento global é consequência do aumento de gases estufas na atmosfera, dióxido de carbono, né? E ela implica em duas coisas que são importantes para a erosão. A primeira, ela muda a chuva na bacia hidrográfica, e aqui em Belmonte, no São Francisco, houve uma redução substancial de chuva nas últimas décadas, e depois ela causa um aumento do nível do mar, porque derretimento das geleiras, e o oceano também, quando ele esquenta o oceano, a água do oceano expande e o nível do mar sobe. Tá? Então, esses dois fatores aqui, alteração das chuvas na bacia hidrográfica e subida do nível do mar, são importantes para entender o que está acontecendo aqui em Belmonte. Nós participamos desse estudo do professor Dieter, foi publicado em 2018, né? Panorama da erosão costeira no Brasil, e nós fizemos o diagnóstico da linha de costa da Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba. Foram 1.450 quilômetros. Então, não sei se vocês têm, isso é disponível no Ministério do Meio Ambiente, mas eu posso mandar o PDF para vocês, né? Então, toda a linha de costa da Bahia está mapeada, indicando os trechos onde tem erosão, onde tem recuo da linha de costa, né? E Belmonte é um desses lugares. E não dá para ver aí, mas os dois tipos de erosão que predominam em Belmonte é associado à embocadura do rio Jequitinhonha e progradação. Quando eu falo progradação, é avanço da linha de costa mar adentro. Erosão é recuo da linha de costa continente adentro. E a erosão, ela não destrói o sedimento, ele apenas muda de lugar. Então, a erosão aqui da foz, o sedimento que foi tirado da foz, ele está sendo levado para o sul. Se for na propriedade ali de Dúlio, a praia avança muito, e está sendo jogado para norte. O canal do Peso, né? Ele migrou para norte, a barra do canal do Peso, ele agora é lá junto com o Rio Pardo. Então a gente vai focar aqui nessa erosão e progradação associado com o delta. O delta do Jequitinhonha é chamado dominado por ondas, por quê? Porque o rio traz o sedimento para a foz e as ondas retrabalham aquele sedimento para os dois lados da embocadura, formando essas praias, né? E nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é um delta no Lago Baikal. Então, como é que é a dinâmica desses deltas? Quando eu tenho um período de chuva muito forte, o rio tem uma vazão acentuada, joga sedimento do mar, né? E nos períodos intervenientes, as ondas vêm, retrabalham esse sedimento. Então, jogou o sedimento do mar aqui, olha. Nos períodos intervenientes, as ondas vêm, retrabalham esse sedimento e transportam para os dois lados. Um lado para o outro. Então, quando a embocadura está mais defletida, formando assim um V, que a gente chama de cúspide, em direção ao ar, é período de vazão acentuado. Nos períodos intervenientes, as ondas retrabalham isso e vão achatando. Então, tem um decaimento dessa forma em V, e o sedimento é redistribuído para as laterais. Então, a área do delta não é afetada, é apenas a distribuição do sedimento. Eu vou mostrar primeiro o caso do delta do São Francisco, que é um processo semelhante ao que está acontecendo aqui, e depois do delta do Jequitinhonha. Tá? Então, todos dois são deltas do tipo dominado por ondas. Tá? Essas linhas que vocês veem aqui, né, são antigas linhas de praia.
Então, o Delta do São Francisco, o Rio São Francisco, ele tem 6 barragens principais. Tá? Dessas 6 barragens, apenas 3 Marias, que entrou em operação em 62, tem um reservatório com 19 quilômetros cúbicos, e Sobradinho, que entrou em operação em 79, tem um reservatório de 34 quilômetros cúbicos. Só essas 2 barragens é que tem condição de regular o rio. Quando a gente fala regular o rio, é alterar a vazão. Uma barragem de fio d'água não tem condição de armazenar muita água, então a água que entra é que sai. Mas em Sobradinho, por exemplo, durante o verão, quando tem maior chuva nas cabeceiras dos rios, Sobradinho segura aquela água para liberar no inverno e não tem evasão. E garantir um fluxo contínuo para... Mas Paulo Afonso, por exemplo, aqui, a barragem de Paulo Afonso, que foi a primeira, ela não tem como regular a vazão. A água que entra, sai. Né? Isso aqui é o que o hidrograma, né? É a vazão mensal média do Rio São Francisco entre 1930 e 2020. Né? O que vocês veem é o quê? No São Francisco, como aqui também no Jequitinhonha, a maior parte da chuva está no verão, então pico de descarga no verão, e no período interveniente, no inverno, praticamente não chove. Então, no São Francisco, no verão, eu tinha descargas até de 16 mil metros cúbicos por segundo, e no inverno, 500 metros cúbicos por segundo. Tá? A barragem, inclusive, foi construída, entre outras coisas, para regular o rio e minimizar os efeitos das enchentes ajusantes. Então, o que é que vocês veem aqui? Olha, aqui a barragem de Três Marias entrou em operação, não conseguiu alterar a vazão. Aqui, Sobradinho, não conseguiu alterar a vazão aqui. As grandes cheias de São Francisco, 79, 80 até 84, passaram. Mas a partir de 86, o efeito regulador de Sobradinho se manifestou. Ó. A vazão constante. Por quê? Tem uma mudança climática em curso. Está chovendo menos na bacia de São Francisco. Tá? Aqui é a vazão média anual. Vocês veem que esses picos de vazão, olha, ela tem uma linha aqui, decréscimo na vazão. Né? Então, o efeito regulador de Sobradinho, ele se manifesta por causa dessa mudança climática em curso. Certo? E qual foi o impacto disso? Né? Aqui, de novo, a diminuição da vazão. Os estudos hidrológicos mostram que na região nordeste do Brasil, nas últimas décadas, a chuva diminuiu 25% em relação à média entre 61 e 90. 1961 e 1990. Esse gráfico aqui, o azul é a chuva na bacia do São Francisco e o vermelho é a vazão. As duas curvas, olha, são praticamente iguais. Então, a diminuição na vazão de São Francisco, que potencializou o efeito regulador de Sobradinho, é consequência da mudança climática em curso. Isso vai se agravar porque todos os modelos mostram que, com o aumento da temperatura, vai chover cada vez menos nesses rios aqui da região nordeste brasileira. Tá? E a previsão que existe aqui, por exemplo, olha, que até o ano 2080 vai haver uma redução adicional de 35%. Então, esses rios vão acabar virando uma espécie de um filetezinho de água. Qual foi a consequência disso? Na foz do São Francisco existia uma vila chamada Vila do Cabeço. Essa vila existia desde o século XIX. Esse farol aí colocado aí da Marinha foi colocado em 1875, alguma coisa. E com essa redução da vazão, né, essa vila foi completamente destruída. Eu não estou falando isso para alarmar ninguém, não, apenas para mostrar esse aspecto, uma consequência, né? Está bem na foz do rio. Aqui é uma imagem que eu tirei em 1990, na década de 90. O farol está aqui nessa pontinha.
E aqui, em 1998, quando começou a destruição, foi muito rápido. Olha o farol aqui. Aqui tem uma fila de casa apenas, né? Aqui o farol dentro d'água. Então, o farol que foi colocado em 1875 ficou lá. E só agora, na década de 80, a linha de corte chegou até aí. Né? Aqui, ó, outra foto. E hoje em dia o farol está aqui nesse ponto vermelho. Quem passar lá nunca vai saber que existia uma Vila do Cabeço, porque ela foi completamente destruída, né? O sedimento do São Francisco, que foi erodido da foz, essa mancha vermelha aqui, ela foi transportada para sul e essa área em azul avançou no mar. Quando eu comparo uma área com outra, não houve mudança na área total, apenas na distribuição do sedimento. Isso aqui é uma comparação de fotos antes de qualquer barragem. A primeira barragem foi em 62, né? Antes de qualquer barragem, isso aqui é um mapa. Essa poligonal aqui é a Vila do Cabeço. O ponto verde é o farol, né? 1950. Essa linha vermelha é a linha de costa. Aqui já é uma foto 56. A linha de costa continua aqui, né? É a mesma dessa daqui, mas você já vê que teve erosão. Em 1960, 10 anos depois, né, a linha de costa de 1950, 10 casas na Vila do Cabeço foram destruídas por causa da erosão. E não tinha nenhuma intervenção humana na bacia, simplesmente porque esse período foi um período mais seco, menor vazão do rio e menos sedimentos chegando na foz. Então, um aspecto preocupante da mudança climática é essa diminuição na chuva, né, que vai diminuir a vazão do rio e vai, com isso, o rio vai trazer menos sedimento para a foz e vai ter menos sedimento para alimentar as praias e aí eu vou ter uma erosão severa. Agora, o rio Jequitinhonha, né? O rio Jequitinhonha, essa área aqui em laranja, é a área que está sofrendo erosão e o sedimento aqui do Jequitinhonha, ele é transportado para norte, transportado para sul. Então, essa área em amarelo é a área que prograda, a linha de costa avança mar adentro. Aqui são duas imagens, uma de 2016, a imagem, e a linha de costa de 2012. Olha como a erosão que teve aqui, ó. E aqui cresceu, né? Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui, a gente tem um drone, né? E esse drone tem acoplado uma câmera. Ele tem uma câmera, né? Essa câmera, ela tem um sensor LiDAR. É um sensor que emite impulso de laser. E com isso ele mapeia a topografia com muita precisão centimétrica. Aqui, por exemplo, é um registro desse do LiDAR. Essas cores diferentes representam diferentes elevações. E qual foi a nossa surpresa quando a gente fez esse trabalho, né? O delta do Jequitinhonha, o rio Jequitinhonha inicialmente saía lá em Canavieiras, depois saiu aqui nessa outra posição, aqui em Belmonte. Então o rio construiu 4 deltas, eu não vou entrar muito nesse detalhe porque não dá para ver muito bem. E aqui é um perfil topográfico, dessa parte mais interna até aqui. Belmonte está aqui em cima das áreas altas. Agora, entre Belmonte e o mar, tem essa área baixa, que é a mais baixa que a praia atual. Então, essa área, como o professor Joanito vai falar, é a área potencialmente de risco e preocupação, porque é a área que vai ser inundada ao nível do mar subindo, entre a cidade de Belmonte e a praia. Tanto é que, quando tem uma maré dessa equinocial, como agora, em março e em setembro, a onda passa por cima ali da praia e está inundando toda essa região aqui. Inicialmente agora entre o aeroporto está aqui assim, ó, e a praia. Já aconteceu erosão severa. Aqui também, infelizmente, a imagem não dá para ver muito bem, né? Mas na planície existem vários truncamentos na orientação dessas paleopraias. Ainda datou tudo isso, né? Então a gente sabe que ocorreu no passado episódios de erosão severa. Belmonte mesmo, quando foi fundada, ela estava na foz do rio. Belmonte está aqui.
E nessa época tinha uma erosão severa, 1700 aqui. Depois a linha de costa avançou até a posição atual, mas antes, em 1906, aqui é o aeroporto, né, projetando vai lá até a Caeira, o farol de Belmonte estava lá na Caeira. E ele foi ameaçado de ser derrubado pela erosão, desmontaram e montaram aqui na cidade. E depois a linha de costa avançou esse trecho, né, entre a Caeira e a foz atual, e agora está tendo essa erosão. Então, em 1906, depois a cidade de Belmonte já foi ameaçada pela erosão. Implicou na mudança do farol. O que é que está acontecendo hoje, como eu acabei de falar? Eu estou tendo erosão na foz, então esse sedimento aqui em vermelho, tá? Está a ser retirado, ele acumula aqui a sul e acumula a norte. Então, quem está aqui a sul e a norte está numa situação bem confortável, né? Que é para onde vai o sedimento. Quem está próximo à embocadura está numa situação de vulnerabilidade. Aliás, embocadura fluvial é área de risco para ocupação. Deveria se evitar ao máximo a ocupação muito próxima à embocadura por causa desse risco, né? Qualquer variação de chuva vai provocar um negócio desse, tem um potencial para provocar uma erosão. Aqui também não dá para ver bem, mas é a linha de costa de 1974, essa linha vermelha, né? Então ela recuou quase 1 quilômetro na foz e aqui avançou quase 500 metros a sul. Então, a persistir essa situação, né, o que a gente vai ter aqui, olha, isso aqui seria a linha de costa original, essa cúspide, ou esse V que está ali na foz, que é sustentado por vazões acentuadas do rio, ele vai decair e vai achatar, e o material que vai sendo erodido aqui vai sendo transportado para as laterais. Isso aqui é uma animação do Google Earth. Ele começa em 84 e vai até 2022. Então, em 84, a foz avançava muito, tinha esse V bem característico, e ele está recuando. Se a gente botar aqui, vou pegar essa bolinha aqui, vou retornar. Aqui, ó. 84, ó. Então ele está recuando desde 84. Pois porque aqui também, da mesma maneira que aconteceu no São Francisco, a partir de 84, a vazão diminuiu. Tá? E essa areia está sendo jogada para norte, o canal do peso crescendo aqui. Ó. Canal do peso. Em 1980, quando eu estive aqui, eu peguei uma lanchinha, atravessava aqui, era um banco de areia somente, né? Depois ele cresceu, avançou tanto mar adentro como foi para o norte. Isso aqui, então, é descarga média anual do Rio Jequitinhonha. Começando aqui em 1936, e 2020. Então, o que é que a gente vê? A descarga, a vazão, tem diminuído, principalmente aqui a partir de 84, 86. Certo? Então, isso é um aspecto que é um aspecto, não o único, né? Essa diminuição da chuva que ajuda a gente a entender um pouco o que é que está causando a erosão. Então, se não voltar a chover, a tendência é dessa avançar. O efeito da barragem. O efeito da barragem, a gente está estudando isso, tá? Mas, por exemplo, a barragem de Itapebi. Como a barragem de Itapebi é uma barragem de fio d'água, ela não tem como influenciar significativamente na vazão. Se chover mais na bacia, vai passar mais água. Mas, como toda barragem, ela retém também sedimento, né? Então, a retenção de sedimento, que precisa ainda ser investigada, né? Ele pode ter um efeito na foz, mas é um efeito que não é de imediato. Até sinal se propagar até a foz, leva algum tempo. E o Rio Jequitinhonha está coalhado de bancos de areia. Então, se aumentasse a vazão, essa areia poderia ser remobilizada, chegar até a foz e mitigar esse problema da erosão que a gente tem hoje, né? Então, essa erosão que a gente tem aqui na foz, aqui é uma filmagem que a gente fez no ano passado, né? Ela
um componente dessa erosão é a redução da chuva na bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha. Tem outros componentes que a gente está investigando agora, que é a subida do nível do mar, que o Jonito vai falar, e também esse problema de qual a retenção de sedimento na barragem de Itapebi, na outra barragem que fica lá mais ao norte, né? Como é o nome daquela barragem mais ao norte? Estou lembrado. Irapé, exato. Né? Então aqui foi em 2004 também, 24, né? Quem vê essas cenas assim, acha que o mundo está acabando. E aqui uma filmagem que a gente fez aqui agora, 31 de março. Ó. Agora o que assustou a gente, que o Jonito vai mostrar aqui, é que a área alagada entre o aeroporto e a praia aumentou muito. E como eu tinha falado, essa área entre o aeroporto foi construído numa região de um cordão alto. Né? Então, entre o aeroporto e a praia atual, a região é mais baixa até que a praia atual. E aí essa água, ela galga em cima da praia, acumula aqui nessa canaleta, né? E vai inundando lateralmente, porque como são antigas praias, vocês devem ver, eu tenho uma crista, uma cava, a inundação vai ocorrendo pela cava. E aqui eu estava procurando meus arquivos, né? Essa é uma foto que eu tirei em 2004. Né? E a linha de costa em 2025 passa aqui agora. Então, tudo isso aqui foi perdido, né? A gente começou estudando erosão, depois, como a gente viu que tinha esse aspecto da inundação, aí a gente escolheu essa área aqui da região de Belmonte para fazer aprofundar esse tipo de estudo. Então, não temos nada ainda conclusivo, porque também a gente tem que levar em conta o seguinte: a gente nunca pode provar que uma coisa é verdadeira, mas a gente pode provar que é falsa. Então, uma coisa é verdadeira até que alguém prove que ela é falsa. Mas uma coisa que é falsa, não tem mais como. É falsa, é definitivo. Basta uma evidência, um dado para provar que é falsa e ninguém discute mais. Mas verdadeiro, não existe nada verdadeiro. É tudo questionável. Obrigado, então. Eu vou passar a palavra agora para o professor Jonito, que ele vai mostrar agora esse aspecto do levantamento que a gente fez aqui. Fizemos um levantamento com LiDAR em toda a cidade. Então, a gente tem um levantamento topográfico com precisão centimétrica de toda essa área urbana até a praia.